No começo do Prime Time, nós mostramos as notícias do dia relacionadas à economia, à política, a escolha de Aloysio Mercadante para o BNDES, as falas de Lula contra novas privatizações no futuro governo e as escolhas de Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, para compor a sua equipe econômica. Para conversar sobre esse dia especificamente, principalmente sobre privatização e Aloysio Mercadante, nós conversamos ao vivo com Adriano Pires, que é especialista em óleo e gás. Adriano, muito obrigado mais uma vez pela sua presença com a gente aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. A fala de Lula hoje sobre privatização, Naca até destacou isso no começo do jornal, não pega ninguém de surpresa. Desde antes do lançamento da candidatura, lá atrás, Lula já descartava privatizar, por exemplo, a Petrobras. Mas talvez o jeito com que ele tenha voltado ao assunto hoje, na conversa lá em Brasília, tenha chamado a atenção. Daí eu te pergunto, como é que você particularmente analisa a fala de Lula? Bom, boa noite, Márcio. Prazer participar do seu programa. Eu acho que, como você disse, não causou surpresa, mas trouxe preocupação e, ao mesmo tempo, mostra um compromisso do presidente Lula com o passado. O que eu quero dizer com isso? É que ninguém imaginava, como você bem colocou, que esse governo do PT você discutisse privatização de Petrobras. Mas ninguém imagina também que você vai paralisar todas as privatizações de empresas que não faz o menor sentido estarem na mão do Estado hoje. Te dou um exemplo, aquela empresa do trem rápido Rio-São Paulo. E privatização dessas empresas que não tem mais sentido existirem, geraria uma receita para o governo. A gente está vendo aí o governo tentando aprovar uma PEC da transição, então teria uma receita adicional para o governo e também possibilitaria uma reforma administrativa. Então, acho que isso é que trouxe preocupação. Além do mais, Márcio, quando o presidente fala de uma maneira muito forte, muito radical, que não vai haver mais privatização alguma, isso assusta também o mercado privado, nacional e estrangeiro. Então, quem está aqui no Brasil, que investiu no Brasil, fica preocupado. Imagina, por exemplo, pega o setor de óleo e gás. Houve uma empresa privada que comprou uma refinaria da Petrobras, né? E também assusta quem quer colocar investimento no Brasil lá de fora, porque isso cria, Márcio, uma instabilidade regulatória e jurídica, o que não é nada bom para o início de governo. Então, volto a repetir, não causou surpresa a declaração do presidente Lula, mas trouxe muita preocupação. Mas talvez a fala tenha sido muito forte. Será que ao longo do governo, como fazer para suavizar essa fala e ainda assim receber esses investimentos de fora? Olha, Márcio, eu acho que vamos torcer para que a fala tenha sido muito forte e que no decorrer do governo essa fala seja suavizada através de medidas e atos que mostrem que não vai ter radicalização, no sentido, não, é zero de privatização. Volto a dizer, isso é um discurso muito ruim, porque lembra o passado, as coisas ruins que o PT fez no passado com as empresas estatais, né? Empresa estatal, eu acho que o governo, que está tão preocupado com o social, deveria usar o dinheiro das privatizações, inclusive, para resolver problemas sociais do Brasil. Acho que o papel do governo não é investir, é regular, é resolver problema social, resolver problema de saúde, educação. Mas, de qualquer maneira, eu acho que no momento, eu assim, não estou totalmente pessimista ainda, Márcio. Eu acho que eu tenho dito aí que eu estou num carro, numa estrada que tem muito nevoeiro, né? Então eu não estou enxergando ainda se a estrada tem muita curva ou muita reta, né? Vamos torcer para quando esse nevoeiro levantar, a gente fica um pouco mais otimista. Mas a própria indicação do Aloysio Mercadante para o BNDES também não agradou, né? Não agradou por quê? Porque, primeiro, fere a lei das estatais. Então, isso não é bom. Vamos ver como o Conselho do BNDES vai se comportar. E segundo, né, o passado do Mercadante é um passado muito comprometido com essa coisa do desenvolvimentismo, de subsídios, né, da criação daqueles famosos campeões nacionais. Então, tudo isso, Deus queira que a gente esteja aqui falando coisas que não vão acontecer, mas preocupam muito o mercado. Basta você ver a reação da Bolsa Brasileira em relação às bolsas de outros mercados. Adriano, o Fernando Nakagawa, nosso analista de economia, tem uma pergunta para você também. Naka, por favor. Obrigado, Márcio. Adriano, queria te ouvir exatamente sobre esse ponto da lei das estatais. Ao longo dos últimos dias, a gente ouviu em Brasília uma suposta discussão sobre uma intenção do novo governo de alterar a lei das estatais para conseguir indicar nomes que não estariam enquadrados pela lei em empresas estatais, como o BNDES, por exemplo. O senhor foi indicado à presidência da Petrobras e, na época, o senhor, de maneira muito transparente, citou à opinião pública que não poderia
aceitar aquele cargo, ir para aquele cargo diante de uma situação que o senhor tem negócios com o setor e não poderia haver um conflito ali. Semanas depois, um outro indicado sem experiência no setor de petróleo e gás conseguiu ocupar o posto que o senhor foi indicado na presidência da Petrobras. A lei das estatais precisa ou não ser mudada? Olha, Nakagawa, são coisas muito distintas, né? Na época que eu fui indicado para a Petrobras, existia uma acusação que eu ia cometer um crime antes de cometer o crime, né? Então o pessoal falava pelo fato de eu ter clientes e ter uma consultoria aberta há 30 anos, eu ia sentar na cadeira da Petrobras e ia favorecer determinados clientes. Então era uma acusação, eu não fiz o crime, todo mundo já estava me imputando um crime, né? Então ali eu claramente eu não tinha problema com a lei de estatais, eu tinha uma desconfiança de que eu era um criminoso, né? Antes, volto a dizer, de fazer o crime. Agora, eu acho que a lei das estatais, ela foi feita por quê? Foi feita pelo governo Temer, né, para tentar blindar as estatais de todos aqueles problemas que a gente teve nos governos do presidente Lula e da presidente Dilma, né, que geraram a Lava Jato. Eu sempre digo o seguinte, eu acho uma anomalia a lei estatal, entendeu? Agora, se você for mudar a lei da estatal, eu temo que mude para pior do que existe hoje, né? O que eu gostaria é que não existisse lei da estatal. E para não existir lei estatal, precisaria não haver estatais no Brasil. Eu acho que esse seria o cenário perfeito. Mas dentro do que a gente tem hoje, eu defendo que a gente tem que preservar essa lei das estatais, porque, volto a dizer, empresas, por exemplo, como a Petrobras é uma empresa de capital aberto. Então, eu digo sempre o seguinte, quem tem que cuidar da Petrobras? O presidente da Petrobras, a diretoria, o conselho, olhando os interesses dos acionistas, né, privados e do acionista mesmo majoritário, que é o governo. O governo cuida do Brasil. Então, se você começa a misturar cuidar do Brasil com cuidar da Petrobras, a gente já viu que isso não é bom, né, porque todo político tem esse viés normal, faz parte do DNA do político. Então, por isso que eu acho que blindar as empresas estatais do que deu errado no passado é muito importante. Agora, evidentemente, não basta só a lei estatal. Também a gente tem que ter instituições fortes, né, que evitem qualquer tipo de desvio de comportamento aí na gestão dessas empresas. Adriano Pires, especialista em óleo e gás. Muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite a vocês.